Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo número 2, a partir do verso 17. Glória a Deus. Tiago, capítulo número 2, a partir do verso 17. Glória a Deus. Podemos ler a palavra do Senhor? Amém. Tiago capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Amém? Pode tomar o nosso lugar em nome de Jesus. Irmãos, hoje a gente vai aprender um pouco mais do Senhor sobre algo chamado coerência espiritual. Essa foi uma palavra que o Senhor me revelou enquanto eu orava. E nós vamos nos aprofundar hoje um pouquinho sobre o que significa e o que é ter coerência espiritual. Qual que é o significado de coerência? O que significa coerência? O significado de coerência é aquele que age de acordo com seus princípios e de acordo com as suas opiniões. Trazendo para a nossa vida cotidiana, não tem como eu afirmar com os meus lábios que eu desejo passar no vestibular de medicina se eu não passo no mínimo 10 horas trancado no meu quarto estudando para a prova. Não tem como eu dizer que eu estou me preparando para passar na prova da UAB, se eu sou um advogado, e eu não estar me preparando para passar nessa prova. Porque alguns estudos mostram que muitas pessoas se formam em advocacia, mas poucos conseguem passar na prova do exame da ordem. Então, o que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa manhã, e trazendo isso para a nossa vida, é sobre coerência espiritual. Aleluia. O significado de coerência é aquela pessoa que age, que as ações dela estão de acordo com os seus princípios e com as suas opiniões. Aleluia. E quando nós estamos pensando em vida com Deus, quando nós estamos pensando em fé, falando de fé, nós precisamos agir de acordo e de forma coerente com a nossa fé. Aleluia. E hoje você vai entender o que o Senhor quer falar conosco a respeito do que nós precisamos ser cristãos coerentes espiritualmente. Não tem como a gente dizer que uma criança é educada se aquela criança está falando palavrão. Se tem palavrão na boca daquela criança, isso não é coerente com uma criança educada. Não tem como nós queremos afirmar que uma pessoa é educada, sendo que ela chega no local, ela não dá bom dia para ninguém, ela não cumprimenta ninguém. Não é coerente com uma pessoa educada. E o Senhor quer falar conosco a respeito de uma coerência espiritual, porque às vezes nós entendemos e achamos que fé é crer, que fé é acreditar. Só que a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, se você diz que tem fé, mas você está parado, não está agindo, não é coerente, a sua fé é morta. A gente tem que entender biblicamente o que significa ter fé. No verso 19 diz assim, ó: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Por que a Bíblia fala, você crê que existe um só Deus? Sim, eu creio. O diabo, os demônios também acreditam e eles tremem. Ou seja, o que a Bíblia quer dizer com isso? Que fé não é acreditar. Aleluia. Aleluia. Se eu te perguntar, você tem fé, e você falar, sim, eu tenho, eu creio, isso não é fé. Nós achamos que fé é acreditar, que ter fé em Deus é acreditar em Deus, só que não é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala que os demônios, no verso 19, eles creem que Deus é real, eles creem na existência de Deus, eles até estremecem com isso, ou seja, eles têm fé. No falso entendimento, eles creem, só que de acordo com a Bíblia, fé não é crer, fé não é acreditar. Então, se de acordo com a
e fé não é acreditar, o que é fé segundo a Bíblia? No verso 18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A Bíblia deixa muito claro aqui no verso 18 que fé não é crer e fé não é acreditar, fé é agir. A fé não é o que eu acredito, a fé é como eu acho. A fé não é o que eu proclamo, a fé é como eu me comporto. Meu Deus, aleluia! Quando nós vemos aqui no verso 17 diz assim, também a fé, se não tiver acompanhada de obras, ela é morta. Isso significa que fé não é acreditar, fé não é crer, fé é ação. Então você comprova a fé que você tem para Deus, não com aquilo que você acredita, mas com aquilo que você faz. Meu Deus! Você crê que Deus é poderoso para curar o doente? Sim, eu creio. Qual foi o último doente que você pôs a mão e orou? Você crê que Deus é poderoso para prosperar a tua vida financeira? Sim. Então por que você não abre uma empresa? Aleluia! Você crê que Deus é poderoso para restaurar o seu casamento? Se você não tem casamento, te dá uma esposa maravilhosa. Então você não sai confiando que você vai conhecer uma mulher de Deus. A gente quer muito crer, a gente quer muito acreditar, a gente quer muito receber, mas a gente não quer agir de acordo, tem que ser coerente. Tem que ser coerente com aquilo que a gente fala que acredita, tem que agir de forma coerente com aquilo que a gente diz que crê. E esse texto chamou muita atenção, que diz muito claro que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, a fé que você acredita, na verdade diz acreditar, mas que você não age, que você não se comporta, ela é uma fé que ela não existe, ela é morta. Algo morto é algo que não se movimenta, algo morto é algo que não existe, algo morto é algo que até cheira mal. Então a fé sem ação, a fé sem você agir, é uma fé que está cheirando mal. Meu Deus! Eu li algo aqui na palavra que me deixou perplexo. No verso 18 diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Me mostra a tua fé sem as tuas obras, eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. E a pergunta que eu quero te fazer é: mostra para mim, cada um de vocês, a fé que vocês têm, sem me mostrarem as obras que vocês fazem. Se nós pudéssemos deixar muito claro qual é a nossa fé, qual é o tamanho da nossa fé, mas nessa ação nós não pudéssemos mostrar as nossas obras, o que a gente ia ter para mostrar? Nada. E o texto também mostra o contrário. Mas eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras, pelas minhas obras. O que o Senhor tem me confrontado é que o Senhor não está nem um pouco interessado com aquilo que eu digo que eu acredito, mas Ele está interessado da forma como eu ajo e me comporto, de acordo com aquilo que eu falo que eu acredito. Aleluia! Você crê que Deus está presente na sua casa 24 horas por dia? Sim, eu creio. Então por que você peca quando você está sozinho sem ninguém olhar? Você não crê na existência desse Deus. Você não age de forma coerente com aquilo que você fala. Você crê que Deus está enxergando todas as ações do seu trabalho? Sim, eu creio. Então por que você dá um migué quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém por perto? Você não está agindo de forma coerente, a tua fé é morta. A fé sem obras é uma fé morta. A Bíblia deixa muito claro que nós mostramos a fé que nós temos a partir do movimento que a gente faz. O irmão José não prova a fé na restauração da vida dele falando eu acredito. Ele mostra a
fé que ele tem na restauração da vida dele, subir no monte. Você não mostra a fé que Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego para você dentro da sua casa. Eu acredito. Você demonstra a sua fé, que você crê que Deus vai abrir uma porta para você na rua entregando um currículo. A fé sem obras é morta. O que o Senhor está nos confrontando nessa manhã é que nós precisamos entender a fé de acordo com a fé que está escriturada na Bíblia e não conforme foi imputado na nossa mente. A fé ela não se limita a gente acreditar, porque de acordo com o texto que nós acabamos de ler, aquilo que nós acreditamos precisa gerar em nós uma ação. Aquilo que eu acredito precisa gerar em mim uma ação. Porque se não está gerando em mim uma ação, aquilo que eu acredito é algo morto. Aquilo que eu acredito é algo inexistente. O que o Senhor está nos chamando é, nós precisamos começar a viver de forma coerente com aquela que os nossos lábios proclamam que nós acreditamos. Então, se a gente for trocar as palavras, se a gente for deixar de forma mais clara esse texto que nós acabamos de ler de Tiago 2, a partir do verso 17, basicamente, biblicamente, a fé funciona assim: você crê? Sim. Então a segunda pergunta é: o que você tem feito? Porque às vezes nós, com um falso entendimento, nós paramos na primeira pergunta. Você crê? Sim, eu creio. Você crê? Sim, eu acredito. Você tem fé? Sim, eu tenho. E a gente para aí. Só que de acordo com a Bíblia, essa fé que para na primeira pergunta é uma fé morta. Só que o texto fala que depois da primeira pergunta, você crê? Sim. A próxima pergunta que deve ser acompanhada da primeira é: o que você tem feito? Aleluia! Vamos abrir um parênteses? Se a gente pergunta para uma pessoa: você crê que Deus é real? Sim, eu creio. O que você tem feito com base nisso que você crê? Aleluia! Você crê que sem Deus você não consegue fazer absolutamente nada? Sim, eu creio. Então como que você consegue passar 24 horas por dia sem orar? Não é coerente, não tem coerência. Você crê que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus? Sim, eu creio. Então como que você passa um dia inteiro e não lê um versículo da Bíblia? Não é coerente. Você acredita, você tem fé que existe uma guerra espiritual entre céu e inferno, entre Deus e o diabo? Sim, eu acredito. Então como que você consegue passar uma vida inteira e não fazer um jejum? Meu Deus! É porque a gente está querendo viver de forma incoerente com a fé que a gente diz ter. Você crê, você tem fé que Deus abriu o mar vermelho para o povo dele passar em seco? Sim, eu creio. Então por que você treme na base, no primeiro vento que chega na sua vida? Você não está vivendo de forma coerente com aquilo que você acredita. Você crê naquilo que a palavra fala, que eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão? Sim, eu creio. Então por que você está com medinho de não dar conta de pagar as contas da sua casa no final do mês? O Senhor está nos confrontando a passar a viver e a passar a agir de acordo com aquilo que a gente declara, abre a boca para dizer que a gente acredita. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Nós temos sido coerentes. Nós temos vivido de forma coerente com aquilo que a gente diz acreditar. É ação e não é palavra. Aleluia. O texto deixa muito claro
Me mostra a sua fé sem as suas obras, que eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Aleluia. Uma pessoa não consegue demonstrar a fé dela se ela não mostrar as obras que ela tem. Ela não consegue. E na contramão disso, uma pessoa, ela demonstra a fé que ela tem somente pelas obras, sem precisar abrir a boca. Quando o irmão fala de chamar a atenção de Deus, o que isso significa? Chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção de Deus é você se movimentar, acreditando e fazendo aquilo que você diz que você crê que vai acontecer. Isso é chamar a atenção de Deus. Chamar a atenção de Deus é você agir como se já tivesse acontecido, com as coisas ainda não tendo acontecido. Isso é fé. A fé é a ação. A fé é a forma como eu me comporto. A fé é aquilo que eu faço, não é aquilo que eu falo. Aleluia. A fé é aquilo que eu faço, não aquilo que eu falo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo de quando eu jogava futebol. Quando eu jogava futebol, eu fiquei muitos anos sem um clube para poder jogar. E você acha que eu não ficava com o joelho no chão pedindo para Deus abrir uma porta? Sim. Só que mesmo sem clube, 6 horas da manhã eu estava correndo 10 km por dia, eu estava treinando sozinho. Por quê? Porque o Deus que eu falava, que acreditava, tinha que ver alguma ação minha em direção àquilo que eu esperava receber dele. Aí a pergunta que eu quero te fazer é: pega o histórico das suas últimas orações. Meu Deus, Aquilo que você orou, aquilo que você pediu, aquilo que você tem clamado para Deus. Você tem se movimentado e se comportado de forma coerente com aquilo que você tem pedido? Tem muita gente pedindo para Deus coisas grandiosas, mas não fazendo nada. Sabe quando vai acontecer? Nunca! Tem muita gente pedindo dom para Deus. Tem muita gente pedindo batismo com o Espírito Santo para Deus. Tem muita gente pedindo sinais e prodígios para Deus. Sabe quando que o sinal vai chegar? Quando você parar de esperar e começar a agir. Porque a fé sem obras é morta. Deus nunca entregou nada para alguém parado. Deus sempre entregou alguma coisa para alguém em movimento, agindo, se movimentando. Quando Deus chama Abraão, ele fala: sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Deus não entregou para ele na terra que ele estava, Deus entregou quando ele estava agindo e indo na direção que Deus deu para ele. Quando o anjo aparece para Gideão e fala para Gideão: tenha bom ânimo, homem de Deus, o Senhor é contigo. O Senhor vai te fazer ganhar uma batalha, uma vitória, você vai prevalecer. Só que Deus deu a palavra que ele teve que se movimentar e agir em direção ao combate. Quer ver um exemplo prático? O rei Davi, um garoto, olhou para aquele gigante e falou assim: quem é esse circunciso para afrontar o Deus vivo? Davi não ficou no alto do monte: Deus vai derrubar o gigante, eu creio. Ele falou: me dá minhas ferramentas de pastor, que eu vou derrubar esse cara. Porque a gente quer ter o resultado que Davi teve, mas a gente quer ficar crendo do alto da montanha. Do alto da montanha a gente tem que crer. A gente demonstra a nossa fé é no campo de batalha, na cara do gigante, pondo a mão no chão, pegando a pedra e atacando e atirando nele. Nós não podemos mais continuar vivendo uma vida que não é coerente com aquilo que a gente acredita. É por isso que você ainda não tomou posição, rapaz. É por isso que você ainda não se converteu, moça. Porque você não crê que o inferno é real. Se você tivesse fé e cresce que o inferno é real, você não continuava nesse pecado. Mas como não crê,
Eliette? Como não crê, pastor? Que o inferno é real, fica brincando com Deus e não abandona o pecado. Sabe por quê? Que você ainda não toma vergonha na tua cara e começa a ter uma vida de oração? Porque você não crê que do outro lado tem um Deus com os ouvidos assim para te escutar. Porque se você cresce, nunca mais você passava um dia sem dobrar o seu joelho. Sabe por quê que você não abre a Bíblia para ler e não tem nenhum conhecimento da palavra? Porque verdadeiramente no teu coração você não crê que isso aqui é o pão da vida. Aleluia. Porque se você cresce, se você acreditasse naquilo que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, você não passaria um dia com essa palavra fechada. Só que você não crê. Não vem falar para mim que você crê, porque eu te confronto pela palavra. Eu falo, você não crê, você não acredita. Ah, mas quem é você para me peitar? Eu estou vendo as suas ações e a palavra. Eu tenho te confrontado de acordo com as suas ações. Você não age de forma coerente com aquilo que você diz acreditar. Você acha que Deus te conhece? O diabo também te conhece, rapaz. Você acha que Deus te conhece? O diabo também te conhece, moça. O diabo sabe que você não acredita tanto em Deus assim. É por isso que ele não sai do seu filho, é por isso que ele não sai da sua casa. É por isso que ele não sai da sua família. Porque você não acredita tanto assim. O texto deixa muito claro. Você crê que Deus existe? Sim, o diabo também crê e treme. Ou seja, um cristão que diz crer, mas que não age de acordo, não age de forma coerente com aquilo que ele diz, ele é semelhante ao diabo. Ou seja, a Bíblia te compara a principado e potestade. Quando você abre a tua boca e fala, eu creio, eu acredito na existência de Deus. Porque crer e acreditar, até o diabo crê e acredita. E a Bíblia diz mais, ele treme. Ou seja, tem muito cristão dentro da igreja, diz acreditar, mas não treme diante de Deus. Então a fé dele está pior que o diabo. Porque um cristão aqui dentro, vivendo de forma rebelde e desobediente, ele não tem tremido diante de Deus. Então ele é pior do que o diabo. Porque o diabo crê, acredita e treme. E o cristão entra por essas portas, diz crer, mas vive uma vida rebelde. Ele não treme, ele é pior do que o diabo. Essa palavra, eu preciso que ela não seja mais uma palavra. Essa pregação, eu preciso que ela não seja mais uma pregação. Eu preciso que essa palavra, eu preciso que essa mensagem, ela gere um movimento de ação na sua vida. Porque senão essa palavra vai ficar morta. Porque senão esse conhecimento vai ficar um conhecimento morto. A Bíblia fala que a gente não deve ser tão somente ouvinte, mas praticante, ou seja, ação. Se eu estou pregando para você, você volta para sua casa e você não muda, você não age, você está perdendo o seu tempo. Não vou nem falar que está perdendo o meu, porque a minha parte eu estou fazendo. Está perdendo o seu tempo, o meu não. Eu estou na posição fazendo o que ele me mandou fazer. Agora, se você vai ter uma atitude, uma postura, uma mudança a partir dessa palavra, vai continuar da mesma forma, aí eu lavo as minhas mãos, aí é um problema seu. Da mesma forma que Deus lava as mãos ao meu respeito, se eu pregando não executo, se eu pregando não acho de acordo. Então essa palavra, por favor, irmão, por favor, irmã, que ela gere uma mudança em você a partir de hoje, a partir de amanhã. Aleluia. A gente precisa começar a se comportar e agir de acordo com aquilo que a gente diz acreditar. Ou seja, você acredita em Deus? Sim.
qual ação você toma a partir disso? Aleluia! Vamos trazer de forma prática para a nossa vida? Você acredita em Deus e que a palavra de Deus fala, não haja palavra torpe e nem linguagem indecente na sua boca? Sim, eu acredito. Então a fé é com obras. Então como que eu ajo? Eu paro de falar palavrão, eu paro de falar coisas sujas e indecentes. Eu transcendo da palavra. Eu pego do texto, pastor, eu começo a viver de forma prática, eu começo a aplicar. Eu faço esse evangelho, irmão Eduardo, ser um evangelho de ação na minha vida. Porque senão eu vou estar perdendo o meu tempo, você vai estar perdendo o seu. Porque senão você entra por essas portas dizendo acreditar em Deus, acreditar em Jesus, que Ele está morto na sua vida. Glórias a Deus. Quando a Bíblia fala que a fé sem obras é morta, significa que você, se continuar sem agir, você está morto. Você, se continuar sem se comportar de forma coerente com aquilo que você fala e diz acreditar, você está morta. Se você crê que Deus existe, por que você age e se comporta como se Ele não existisse? Meu Deus. Se você crê que o Espírito Santo é aquele que está na tua vida 24 horas por dia, guardou a tua noite e te acordou de manhã, como que você acorda, abre os teus olhos e não profere uma palavra para Ele? Bom dia, Senhor. Obrigado pela noite, meu Pai. Você precisa começar a se comportar e agir de forma coerente com Deus que você diz acreditar. Glórias a Deus. Eu não acho, eu tenho certeza que o Senhor está nesse local. Eu não acho, eu tenho certeza que os anjos de Deus estão aqui. Então eu vou me comportar como tal. Eu vou agir como tal. Vamos trazer um exemplo do nosso irmão Eduardo. Irmão Eduardo, você crê que o Senhor é com você no seu trabalho? Sim, então chama o Espírito Santo para as tuas audiências. Não vai sozinho, vai com Ele. Porque senão o nosso amado irmão vai estar se comportando de forma incoerente com aquilo que ele diz acreditar. Glórias a Deus. Glória a Deus. Você crê que Deus é poderoso para abrir a porta que você precisa, para realizar o milagre que você necessita? Então você não tem que falar assim, eu acredito que Ele vai fazer. Você tem que começar a se movimentar e agir espiritualmente de acordo com aquilo que você espera receber. E quando a palavra fala de ação, essa ação ela alcança tanto a minha vida física como a minha vida espiritual. Porque a Bíblia diz, o homem, não presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso. Tem um versículo na Bíblia que diz, o homem, ele não pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. Então o que essa palavra quer dizer, pastor Sérgio? Que existe, irmã Rosângela, uma relação direta entre a vida espiritual com a vida física. O homem não recebe coisa alguma se do altos céus não lhe for dado. Então se os altos céus não me der a provisão, na minha casa não tem comida na mesa. Isso significa que se dos altos céus Ele não me der saúde, o meu exame vai estar lá embaixo. O oxigênio não chega para o meu pulmão. Por quê? Porque existe uma relação direta. O homem não pode receber coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado. Então se o homem não recebe coisa alguma se dos altos céus não lhe for dado, e a Bíblia está nos chamando a agir, porque fé é ação, a Bíblia não me chama para acreditar, a Bíblia me chama para agir de acordo com aquilo que eu acredito. Então se o texto está me deixando isso muito claro, de que forma que eu tenho que agir? Se o homem não recebe coisa alguma na terra, se dos altos céus não lhe for dado, primeiro eu preciso agir espiritualmente.
E como que eu oro espiritualmente? Orando, buscando a Deus, jejuando, subindo o monte, lendo a palavra, vindo para a igreja, participando das campanhas. Você crê, eu creio. Então haja de acordo, de forma coerente e de forma física. Você também tem que agir de forma física. Porque quando Deus chega e faz uma promessa para Abraão, eu vou te fazer o pai das nações, ele falou assim: Sara, vambora, vambora, Aleluia. vambora. Aleluia. Povo de Israel, vocês acreditam na promessa de libertação? Sim. Pega suas coisas, vamos para o Egito, vambora. Porque é necessário agir de forma espiritual e de forma física. Sabendo da relação direta que existe entre as duas coisas. Essa palavra é uma palavra viva. A Bíblia é algo real. A Bíblia não é uma história, a Bíblia não é uma mentira. Se você soubesse o quanto que o homem, o quanto que a ciência estuda 24 horas por dia para invalidar isso, para derrubar isso, mas nunca desde a fundação da terra acharam um tio contra a lei de Deus. Você acha que com a inteligência artificial do jeito que está, se isso aqui não fosse verdade, irmão Osmar, eles já não tinham desmascarado a gente faz tempo? A inteligência que a gente vê hoje é 1% do que já existe, eles vão liberando aos poucos. O que a gente está vendo hoje não é o total, está tudo muito mais avançado. Você acha que principado, potestade, o inferno, a ciência não tem trabalhado para achar algo contra isso, contra a palavra, mas não acha. Porque é real, é vivo. A Bíblia fala que é uma espada de 2 gumes que atravessa a medula, faz separação de átomos. É a palavra de Deus. Então eu não posso e você não pode mais se comportar e agir de forma incoerente com a palavra. Você crê no Espírito Santo? Sim. Como que você ainda não busca o batismo? É verdade. Você crê que o que diz em Atos 2 é real? A divisão e variedade de língua. Tem muitas pessoas de fora não é, mas eu não acredito muito nesse negócio de língua estranha, porque lá em Atos 2, cada homem que estava ouvindo no seu próprio idioma. Só que quando a gente fala de batismo com o Espírito Santo e de línguas, as duas coisas estão certas. Em Atos 2, realmente foi distribuído entre eles línguas em outros idiomas, e cada um ouviu de acordo com o seu idioma da sua nacionalidade. Porém, o apóstolo Paulo, na maior parte do Novo Testamento, ele fala sobre a variedade de línguas, que é quando o homem fala em mistérios, onde ele fala com Deus. Então isso é algo real. Isso é algo que existe. Então nós precisamos agir e se comportar de forma coerente, como se isso fosse uma realidade, porque é. Quando a Bíblia fala de sinais, quando a Bíblia fala de prodígios, quando a Bíblia fala de maravilhas, isso não é algo que pode existir, isso é algo que existe, é algo que é real. Então por que eu não vivo? Por que eu não experimento? Porque eu não encaro e não ajo como se isso fosse uma realidade. A Bíblia fala que Jesus, o homem / Deus mais poderoso que andou na face da terra, ele não pôde fazer absolutamente nada na sua aldeia, por conta da incredulidade do povo. A Bíblia fala que o povo de Jesus, ele curava quem vinha de longe, ele curava estrangeiros, ele curava pessoas que não eram da sua nacionalidade, que não cresceram ali com ele. Mas a Bíblia fala que para os dele, aqueles que conviviam com ele
ele não pôde fazer muitos milagres, por conta da incredulidade do povo. Aleluia. Isso significa que não é Jesus que não faz, é você que não crê. Meu Deus. Isso significa que não é Jesus que não realiza, é que você age de forma incoerente com aquilo que você diz acreditar. Aleluia. Se esse Deus é a fera mesmo, como é que você passa um dia sem dobrar o joelho e tomar? Se esse reino é real mesmo, como que você acha que ele não vai agir na sua vida? É que você não crê. Glórias a Deus. Você tem que olhar no espelho, você tem que olhar para dentro e tem que falar assim: irmão Laura, eu não creio. A sua ficha e a minha ficha tem que cair, que eu e você não cremos. Porque senão, se você ouve essa palavra, se você escuta essa pregação com um coração orgulhoso aí, essa palavra não vai gerar mudança e transformação nenhuma na sua vida. Se você escuta essa pregação falando: quem que é esse rapaz para falar isso para mim? Que eu acho que eu vivo de forma incoerente. Eu tenho fé. Se você entra, escuta, se aceita aqui com esse coração, essa palavra ela fica impenetrável em você. Ela não penetra, ela não gera mudança, ela não gera nada. Então a primeira coisa que você precisa se atentar é você ter que olhar para você mesmo e falar assim: estou vivendo errado, não acredito em nada, sou uma mulher e um homem superficial e eu não tenho fé para aguentar seguir esse Deus que eu digo, que eu falo, que eu creio. Primeiro passo para ter a fé curada é você acreditar que você está doente. Primeiro passo para ter a sua fé restaurada é você afirmar que a sua fé está doente. Quem não sente que está doente não vai no médico. Quem não sente que está doente não vai na farmácia. Quem não sente que está doente não toma remédio. E nós estamos enfermos na fé. Mas como que você, rapaz, fala para mim que eu estou enfermo na fé? Me mostra as suas obras, tanto espirituais como físicas. Você está saudável ou está doente na fé? Quanto você tem orado? Você está saudável ou está doente na fé? O quanto você tem jejuado? Você está saudável ou está doente na fé? O quanto você tem lido de Bíblia? Você está saudável ou está doente na fé? O quanto que essa palavra que você diz que acredita, ela tem mudado e gerado transformação na sua vida? Ó, eu ainda tenho isso, aquilo e aquilo outro para me consertar com Deus. Você não acredita? Porque se você acreditasse veementemente que o inferno é real, moça, você já tinha abandonado esse pecado faz tempo. Mas você não acredita. Não acredita. Não acredita. Não acredita porque, gente, é real. Então se eu não tomo como real, não muda a minha vida. Se eu não ajo como sendo real, não gera nenhuma transformação em mim. Se esse evangelho de Cristo é real e eu creio nele, eu tenho fé, qual ação eu tenho tomado? O que eu tenho ouvido? O que eu tenho falado? O que eu tenho assistido? O que eu tenho pensado? Quais amizades eu tenho? Quais locais eu tenho frequentado? Se a minha fala é a mesma, se o meu ouvido é o mesmo, se o que eu assisto é o mesmo, o que eu penso é o mesmo, os amigos que eu tenho, os
que esse Deus realmente existe. Glória a Deus. Eu preciso que você volte para sua cara. Olhe para si mesmo e fale: eu não sei nada de Deus. Eu não tenho fé. Eu peço para que todos nós nessa hora venhamos fazer uma reflexão. Que a gente tire esse próximo minuto, toda a igreja, para tornar o reino de Deus algo palpável, Glórias a Deus. algo real. Eu preciso que você entenda que enquanto eu estou te pregando aqui, nos teus olhos físicos é apenas uma pregação, Jesus, aleluia. mas espiritualmente o Aleluia. mundo de Deus está acontecendo aqui nesse momento. Glórias a Deus. Existem anjos subindo e descendo. Aleluia. Existe o Espírito Santo passeando em nosso meio. Aleluia. Existe o próprio Jesus se fazendo presente. Lá fora existem sim principados e potestades Glórias a Deus. preparados para roubar a semente que está sendo semeada no teu coração onde eles estão lá. Glórias a Deus. Eu não duvido, eu creio, está lá. Assim como o Senhor está aqui, o diabo está lá. É Deus. Será que você consegue enxergar com os olhos espirituais? Meu Deus. Será que você consegue enxergar Glória a com os Deus. olhos de Deus? Será que você consegue transcender a matéria que a gente está enxergando e se transportar para o reino espiritual de Deus? Aleluia. Porque isso é o nível de fé. É eu sair daqui e entrar no ambiente espiritual. É eu descortinar a terra, é eu descortinar os olhos terrenos temporais e me transportar para o reino de Deus através dos olhos espirituais. Só que quando nós não temos essa convicção da certeza da presença de Deus, a gente não muda a nossa vida. Quando a gente não entra nesse nível espiritual da convicção da presença e existência de Deus, a gente continua paralisado anos dentro da igreja, no mesmo lugar. É verdade. Glórias a Deus. Aleluia. Porque a gente não está caminhando com fé. Glória a Jesus. A gente está caminhando em um engano. Verdade. Enganando a nós mesmos. Se a Bíblia fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda e é minúsculo, e se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente ia dar uma ordem para o monte, ele ia se transportar para o mar. E a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. Automaticamente você consegue compreender que as nossas ações não existem. É verdade. As nossas ações, os nossos atos, literalmente não existem. Porque se existisse ação, Meu Deus. a fé não era, quiçá, o tamanho do grão de mostarda. Mas não tem ação nenhuma. Você crê no que diz no Salmo? Você não deve se assentar na roda dos escarnecedores? Eu creio. Quando você diz que crê, não é aqui na igreja eu creio, é lá no seu trabalho. Quando forma uma rodinha, você sai fora. Porque a palavra que você crê tem que gerar uma ação, senão ela é morta. A fé que você diz ter tem que gerar uma ação, senão ela é nula. Você crê quando o Senhor Jesus nos ensina a orar. E ele diz assim, ó: e vocês quando orarem, orareis assim. E ele fala no coração. Agora, quando você passa um dia todo sem orar, você não acredita. A Bíblia fala que o reino de Deus é como um ladrão que vai chegar num abrir e fechar de olhos. Piscou, acabou.
Só que quando você escuta isso, abre a sua boca e fala, eu creio, mas não age de acordo. Esse eu creio significa nada. É agir de acordo. Se Jesus voltasse hoje, o que você ia ter que consertar na sua vida para ser salvo? Se você pega um papel e faz uma listinha, você está fora. Você não acredita na volta dele. Porque se você verdadeiramente acreditasse na volta dele, como você diz acreditar, sua vida não tinha nenhuma aresta para ser reparada. Tua vida não tinha nenhum ponto para ser corrigido. E Manaus, sabe como que o cristão tem que viver? Se Jesus voltasse hoje, o que você mudaria na sua vida? Nada. Aleluia! Glórias a Deus! Meu Deus, aleluia! As minhas próximas 24 horas iam ser as mesmas de hoje. As minhas próximas 48 horas iam ser as mesmas de hoje. Porque eu não tenho ponta solta. Glória Eu tenho que ser reparado. Eu estou pronto para a volta dele, por quê? Porque eu creio que é real. Glórias a Deus! Aleluia! Então, se eu falo que eu tenho fé e que eu creio que é real, eu preciso agir e me comportar de forma coerente com aquilo que eu acredito. A verdade de Deus! Aleluia! Nosso maior inimigo não é o diabo. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Seu maior inimigo não é o principado, não é a potestade, assim como o meu também não é. O meu maior inimigo sou eu. O seu maior inimigo é você. Porque a Bíblia fala que o diabo, ele nos tenta de acordo com a nossa própria concupiscência. Ele sabe qual que é o meu... onde é o meu caminho no pecado. Ele sabe onde é o seu caminho no pecado. Já é seu. Ele só vem e toca nesse caminho e deixa a sua natureza e você mesmo fazer um mal para você. Então a gente tem que entender que quando eu venho aqui, quando um pregador vem aqui, quando uma pessoa vem aqui pregar, a única pessoa que pode fazer mal para você é você mesmo. É você pegar essa palavra, colocar no seu bolso, voltar para sua casa e viver a sua vida igual. Você não sabe o quão mal você está fazendo para você. Eu termino essa mensagem fazendo um desafio para nós mesmos. Que nós venhamos a olhar para dentro de nós, para tudo que a gente escuta, para tudo que a gente aprende, para tudo que nos é ensinado. A gente venha começar a pôr a mão no fogo por isso. Só que o pastor prega, o presbítero prega, a irmã prega, e você não põe a mão no fogo. Você não leva isso à vera. Você não crê que isso é real. Você não crê que o que está sendo ministrado é de Deus. Você não crê que o reino dele é vivo. Você não crê que as portas do céu estão abertas, assim como as portas do inferno também. Então você não crê. Você não crê na existência do diabo, na existência de Deus. Você não crê, você é superficial. Porque se cresce, tinha obra. E se tivesse obra, tinha movimento. Estava agindo, estava orando, estava jejuando e estava se comportando de forma coerente. Glórias a Deus! Então, a partir de hoje, acordou pela manhã, fala assim: o céu é real, e o inferno também. Eu tenho que viver de forma coerente, de acordo com o local ao qual eu quero passar minha eternidade. Glórias a Deus! Aleluia! E se você começar a se comportar assim, você vê como que sua vida não vai mudar. Aquele que não dobrava o joelho é real. Vai começar a dobrar. Aquele que não lia a palavra é real. Vai
começar a ler. Aleluia. Aquele que pensava, não vou no culto hoje, é real, eu vou para a igreja. Aquele que falava assim, não precisa abandonar isso, não precisa disso tudo, ele fala assim, não, o inferno é real, eu vou abandonar. Glória a Deus. E aí você percebe que a gente sai do evangelho frio e morto, onde eu venho para a igreja, levanto a mão e falo, eu acredito. Eu entro no evangelho fervoroso, Glória a onde Deus. na minha casa esse evangelho é acompanhado por obras. Glória a Jesus. Aleluia. Eu começo a agir, eu começo a fazer, eu começo a viver de forma coerente com aquilo que eu digo. Glória a Deus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e as palmas do Senhor. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.